todas as coisas são possíveis para o Senhor. Creia nisso. Abra o seu coração para a palavra de Deus nesta manhã. Que ela seja poderosa para fazer coisas novas na sua vida. Que a palavra de Deus possa transformar o seu viver. Não acostume em ser crente, mas seja sempre uma nova criatura, para o louvor da glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Reconhecemos, ó Pai, que sem o Senhor nós estaríamos perdidos. Por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E tem nos sustentado. Um dia acordamos bem, com saúde, outro dia debilitados. Mas em todos esses dias, bons e ruins, o Senhor é presente. O Senhor sabe de tudo. O Senhor tem teus planos. O Espírito Santo, Consolador e Ensinador, vem sobre nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo passado, nós, como igreja, nos reunimos aqui, estudando a palavra de Deus sobre a verdadeira alegria. Hoje quero dar continuidade à vida cristã. Estamos trabalhando sobre comunhão e a volta de Jesus. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo a última hora, que a palavra de Deus diz? Quando João, lá na sua carta, 1 João, ele fala sobre esta é a última hora. O que você faria na última hora de sua vida se você soubesse que tivesse só mais uma hora de vida? E você não estaria... Imagine assim, você não está no leito de hospital. Está bem. Mas se você soubesse que era a sua última hora de vida, o que você faria? Pense nisso. Ajudaria alguém mais próximo, venderia tudo e doaria tudo para alguém? Não sei, o que você faria na sua última hora como cristão? Nossas decisões, e muitas vezes nós precisamos tomar decisões bem rápidas, elas serão assertivas se nós obedecermos a palavra de Deus. Por isso que nessa manhã, eu não quero falar sobre inteligência, porque nós temos vários tipos de inteligência. Verdade? Conhecimento você adquire. Mas eu quero falar sobre sabedoria. Ser sábio. Buscar ser sábio, de acordo com a palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago. E antes de lermos no capítulo 3, Tiago, eu queria que você refletisse sobre uma seguinte pergunta. Você tem percebido as pessoas mais sábias ou não? Seu dia a dia, seu trabalho, sua vizinhança, sua vida. Você tem percebido as pessoas mais sábias ou não? É sobre isso que nós precisamos trabalhar nessa manhã, baseado no livro de Tiago. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim, capítulo 3 de Tiago, versículo 13. Tiago 3, 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal, demoníaca.
Pois onde há inveja e rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Quem escreveu essa carta? Você colocado aí atrás de mim alguns detalhes. Quem escreveu essa carta foi Tiago. Traz o próprio nome dele, Tiago. Mas quem foi Tiago? Tiago foi irmão de Jesus, irmão de Judas, que escreveu o livro de Judas antes de Apocalipse. Você encontra aí em Mateus 13, 55. Antes da ressurreição, Tiago era incrédulo a respeito do seu irmão Jesus. Quando ia ter a festa, eles falavam assim: sobe lá, faça os seus milagres lá, porque as pessoas creem em você. Tiago estava no meio ali, dos irmãos de Jesus. Isso está lá em João 7, 3 a 5. Você pode ir anotando os textos. Mas depois, Tiago se converte. E Jesus, quando morre, ressuscita e aparece aos 40, aos apóstolos, 40, 500, ele aparece também a Tiago. Vamos conferir? 1 Coríntios 15, 13. 1 Coríntios, carta de Coríntios, 15, capítulo maravilhoso que o apóstolo Paulo escreve, versículo 13. 5. 1 Coríntios 15, 7. Vamos lá. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Ele aparece primeiro a quem? Tiago, seu irmão. E depois para os apóstolos. Isso é maravilhoso, irmãos. E confirma que Tiago teve uma experiência pessoal com Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus. Não era mais só Jesus, seu irmão, filho de Maria, mas ele reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Tiago também é o primeiro pastor da primeira igreja que reuniu aonde Jerusalém, depois da palavra de Pedro. Milhares de pessoas se convertem. Tiago, então, ele assume o ministério pastoral. Está lá em Atos 15, 13, Gálatas 2:9. Tiago era um homem íntegro, de uma bondade maravilhosa, incomum diante dos homens. E a história diz que ele foi apelidado de Tiago Justo. A história também revela que os seus joelhos eram como joelhos de camelo, tanto que ele orava ajoelhado ao chão, buscando a presença de Deus. E outra coisa fantástica, abre aí logo no primeiro capítulo de Tiago, que você está com a Bíblia aberta em Tiago. Tiago não se apresenta na sua carta como irmão de Jesus, mas se apresenta como o quê? Servo de Deus e o Senhor Jesus, o seu Salvador. Você vê a integridade desse homem. Ele não usa a imagem do seu irmão, filho de Deus, para se autopromover, mas se coloca numa posição de servo. Servo de Deus e de Jesus. E a partir desse primeiro versículo, nós vamos entender a carta de Tiago, uma das cartas maravilhosas escrita na palavra de Deus. Para mim, você quer ter uma vida cristã saudável, estude um pouco mais as cartas, a carta de Tiago. Estude bem a carta de Tiago. Ele toca em assuntos extremamente importantes para a sua vida cristã. E no capítulo 3 nós vamos falar um pouquinho sobre sabedoria. Mas eu queria, em primeiro lugar, junto com você, pensar para quem foi escrita essa carta. Então fica aí no primeiro capítulo, no versículo 1 aí, ele fala para quem escreveu a carta. Ele escreveu para as 12 tribos de Israel
e para todos os crentes convertidos espalhados na Palestina. Então, o objetivo dele era para os cristãos. Ele queria que a sua carta fosse lida para os cristãos. Foi assim que ele escreveu a sua carta, para que alcançasse o maior número de pessoas que tiveram experiência com Jesus. Mas antes de Tiago começar falando, aí no capítulo 3 da sua carta sobre sabedoria, vamos comigo aí para os 2 primeiros versículos de Tiago 3. Ele diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em algumas ou muitas, depende da sua tradução, coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, antes dele falar de sabedoria, Tiago começa falando sobre algo que nós erramos e falhamos muito. É sobre o quê? A língua. O que falar e como falar. Você já parou para pensar naquilo que você fala, se está cheio de sabedoria ou não? Esse alerta de Tiago serve para que você seja mais sábio. Você se considera uma pessoa sábia? Sim ou não? Pensa e responda aí no seu coração. Você é sábio? Quando era pequeno, não em estatura, eu não pais altos, né? Mas quando eu era criança, na escola, eu tinha minhas dificuldades. E as coisas que mais a gente escutava naquela época, você é burro. Eu tinha irmãos bem inteligentes, estudiosos, e eu pedia ajuda. Ah, mas você é muito burro. Sim, comparação esquisita, né? Colocava aquelas orelhas. Não sei qual é essa comparação, porque o burro é muito mais inteligente em muitas áreas do que o ser humano. Tanto é que o ser humano depende dele para muitas coisas, dependeu muitos do burrinho, coitado. Até Jesus entrou na cidade sendo burrinho, tendo relacionamento disso. Talvez irracional, né? Mas eu, como talvez muitos de vocês, qualquer erro falava, ô seu burro. Até hoje usa isso, né? Ah, você é um burro, sabe fazer isso não? Dificilmente você chega para uma pessoa e fala assim, nossa, você é sábio. Essa palavra, ser sábio, está desaparecendo e está sendo colocada para aquelas pessoas que se separam da sociedade para buscar um nível espiritual maior. Mas há pouco tempo atrás, desses líderes espirituais, né, que se afastam e buscam a meditação, teve uma acusação de pedofilia. Então não é tão sábio assim. Né? A gente sabe que a sabedoria que o apóstolo fala, que o Tiago fala aqui, o pastor Tiago, a sabedoria que tem que vir do alto. E ele começa dizendo, cuidado com a língua. Trate da sua língua. Uma ovelha que hoje está bem debilitada, mas que eu amo muito, Poli, lá do Espírito Santo, foi minha ovelha, e ele tinha uma tirada muito interessante. Certa vez o meu filho, pequenininho, com 4, 5 anos, lá na casa dele, ele fez uma pergunta para o meu filho, e o Luiz foi logo responder, ele falou assim, para Luiz, responde não, pense antes de responder. E aquilo entrou no meu coração, porque eu estava sentado ali na rede, vendo o tio Fole falando com o sobrinho dele. E eu falei assim, é verdade. Nós erramos muito e perdemos a sabedoria pelas coisas que nós falamos inconsequentes. Respostas que damos de maneira inconsequente, sem refletir. E ele estava certo. Antes de falar qualquer coisa, para e reflita aquilo que você está falando. Será que aquilo que você fala edifica? Constrói? Coopera para o bem? Como então controlar? Tiago, ele bate muito nessa primeira parte do capítulo dele, aqui 3, sobre a língua, que é um órgão tão pequeno, mas que controla tantas coisas.
Assim como um navio que tem um leme pequeno, um grande navio, e aquele pequeno leme leva o navio para onde quiser. Como uma pequena fagulha que pode trazer um grande incêndio. Assim é a língua descontrolada. Em primeiro lugar, você tem que pensar, isso cabe para quem está falando aqui, que, meu pai, como eu preciso controlar para falar de uma maneira sábia, saber responder, saber absorver, refletir e poder ser uma pessoa boa para outra pessoa. Por muito tempo eu ouvia pouco, falava demais. Graças a Deus eu tenho trabalhado isso na minha vida e tenho percebido que a palavra de Deus, que é tremenda, é a palavra dele, não tem como lutar contra ela. Tem que ouvir mais e falar menos. Prestar atenção no que as pessoas estão falando. Prestar atenção na pessoa do seu lado, pessoa que vive com você, que convive com você, seja esposa, esposo, filhos, funcionário, patrão, seja o que for. Então você precisa, em primeiro lugar, controlar as suas emoções. Você é burro quando criança. Como que eu recebi aquilo? Incentivo, hein? Dependendo das minhas emoções, qual vai ser a resposta? Burro é você. Se eu sou burro, não estou aprendendo, você é mais burro porque não está me ensinando direito. E a conversa vai terminar em quê? Problema muito sério. Em amizade, tomar um sorvete depois? Não. Então, controle suas emoções. Sejam boas ou ruins, não importa. Lembre que o Fole falou. Ouça, pense, reflita, para depois você dar uma boa resposta ou uma palavra que vai edificar. Por quê? Porque as suas palavras mal colocadas, como o Tiago fala, pode causar um transtorno muito grande naquela hora ou lá no futuro. Uma pessoa que vai fazer um camping nesse período sem chuva, a pessoa apaga a fogueira, vai embora, mas ficou ali uma brasa. E por algum motivo um animal passando ali esbarra naquela brasa, encosta num pequeno galho. O que acontece? Depois de um tempo, grande incêndio. Uma brasinha. Uma brasinha causa um grande incêndio. Assim a palavra mal colocada também, naquele momento talvez você não vai perceber, mas ela vai trazer um prejuízo lá na frente, no futuro, muito grande. E você não vai poder voltar atrás para tentar resolver, porque o estrago já foi grande. Então, cuide das suas emoções. E para nós cuidarmos das nossas emoções, nós precisamos de um psicólogo. Nós precisamos de um terapeuta. Nós precisamos de um psiquiatra. Tudo bem. Você está nesse nível, busque ajuda, mas a Bíblia te dá uma direção muito boa. Porque nem sempre, e a maioria das vezes, não é uma questão de saúde mental e nem física. É uma questão de percepção e de orientação e de conduta com o caminhar com Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? Salmo 45, 1. Salmos 45, 1. Acompanhe a leitura. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como pena de um hábil escritor. Meu coração transborda de belas. Então, o que você tem enchido a sua mente?
O seu coração está cheio. Vamos lá. O que você tem visto? O que você tem falado? O que você tem lido? Com quem você tem conversado? O que você está ouvindo? Se você está focado nas redes sociais, provavelmente você tem o seu coração dividido e seu coração está enchendo de coisas boas e ruins. Se você está vendo jornal, seu coração está enchendo só de coisas ruins. Porque está complicado ver jornal hoje. Qualquer um. Manipulado, intencionado por um propósito que eles têm, contrário completamente a uma vida saudável. Mas nós podemos fazer boas escolhas, não podemos? Nós podemos encher o nosso coração de coisas boas, tratando da gente e com as pessoas. Se você está conversando com alguém, estou conversando com o Rafael, e a minha palavra não é boa, o Rafael ele tem toda a liberdade que é me ouvir, ele chega, pastor, essa palavra não está boa. Se nós praticarmos isso ajudando um ao outro, nós seremos pessoas boas, enchendo nosso coração de coisas boas. O salmista também diz, no Salmo 19, versículo 14, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha o que ele está declarando. Que as palavras do lábio dele e o meditar do coração dele sejam sempre agradáveis a Deus. Então, se não é agradável, eu vou tratar disso comigo, antes de eu expressar para alguém, antes de eu falar qualquer coisa com alguém. Eu preciso trabalhar isso com Deus. Salmo 141. Verso 3. Ah, meu Pai, como eu oro isso aqui. Sério. Eu vou fazer uma visita, eu vou sair com alguém, eu oro para Deus, põe uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos teus lábios. Põe uma guarda, Senhor. Deus não vai colocar um anjo travando, com piercing, não, com travado, não. Vai botar uma guarda, Deus, põe uma guarda, que eu lembre o que eu estou falando. Agrada o Senhor? O que eu vou expressar agora vai produzir um efeito bom ou amanhã vai ter um prejuízo, ou para mim ou para fulano de tal. Se é o que eu estou falando, se chegar ao ouvido do Rafael, eu vou ter que justificar? Ou ele vai ser abençoado? Põe uma guarda. Quem não põe guarda na boca é orgulhoso, acha que sabe tudo e que tudo que fala é perfeito. Não é não? Põe uma guarda, Senhor. E Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz lá que a palavra, toda palavra deve ser temperada com sal. Ela seja agradável e traz edificação para alguém. Há uns anos atrás, e às vezes também agora, às vezes eu falo umas coisas que a Rúbia depois chega e fala assim, você não pensou para falar o que você falou. Eu falo, puxa, vou ligar para a pessoa, não liga não, vai piorar. Ora, Deus vai te dar uma oportunidade depois de você conversar com essa pessoa. Numa discussão entre irmãos, que acha que tem liberdade de falar qualquer coisa. Cuidado, vê se a sua palavra é temperada com sal. Esposa, filhos. Complicado, irmãos, não é? Cuidar da boca é algo que a gente tem que estar atento diariamente. Trabalha lá atendendo pessoas, né? Meu pai, esse negócio de cortar cabelo, fazer unha. Se quem está prestando serviço é uma pessoa cristã, íntegra e tudo, vai de boa. Aí, mas pega um cliente também que eu vou te falar, tem que estar contornando, tem que estar
com o coração cheio para poder segurar aquela parada lá, porque não é fácil. Não é fácil. Agora, quando você começa a ter boas palavras no seu coração, Deus começa a usar você. Quando a sua palavra é temperada com sal, Deus começa a usar você. Sentei lá no barbeiro. Como é que chamou de cabeleireiro, barbeiro? Não sei, voltou a ser barbeiro, né? Eu vou no barbeiro. Aí sento, ele fala assim: ei, pastor, que palavra o senhor tem hoje para mim? Orando, né? Olha que bacana. Que palavra o senhor tem hoje para mim? Nós estávamos no enterro da irmã Oswaldina. Estava eu, o Anísio, o Simar e o William. Eu estava com a Bíblia, aí nós pedimos um cafezinho. Aí a senhora que estava na minha frente, eu perguntei se ela era cristã, fui evangelizar. Aí ela falou que era, e falou assim: ah, o senhor está com a palavra de Deus? Me dá uma palavra para a minha vida. Irmãos, quando nós buscamos obedecer a Deus, nossas palavras serão palavras de edificação. Então, primeira coisa que Tiago fala: trate de cuidar da língua se você quer ser sábio. Se você quer ser sábio, trate de cuidar daquilo que você fala. Se você quer ser sábio, cuidado com o que você está falando. Tente não tropeçar na língua. Tente, lute, treine para você controlar as suas emoções para falar coisas boas e agradáveis. Certa vez um colega falava muita coisa esquisita na linguagem dele. Para de falar isso, uma hora você vai falar no púlpito. Você vai falar no púlpito, o seu coração precisa ficar mais cheio. Você está usando isso aí como gíria. Ponto final, para com isso. E não é que um dia falou no púlpito? Aí... E eu já tinha perguntado antes, falei assim, com o pessoal, aqui nessa cidade, isso é uma palavra normal de se falar no púlpito? Não. Aí eu falei assim, aí ó, cuida. Já me deparei em situações de falar algo, que a palavrão não tinha nada disso, mas algo que foi ríspido. Depois do culto, a pessoa veio, aqui na nossa igreja, veio falar comigo: pastor, não gostei daquela palavra. Falei: qual a palavra? Você não gostou do sermão? Não, gostei. Eu não gostei daquela palavra. Eu nem tinha percebido que aquela palavra machucou o coração daquela ovelha. Eu poderia ter usado uma outra palavra. Então, cuidado. Vamos continuar? Segundo, Tiago faz uma breve comparação de quem é sábio com o caráter da pessoa. Olha o versículo 13. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Você acha que é inteligente, sábio? Então, mostre as suas obras de mansidão e sabedoria mediante uma boa conduta. Então, mostre a sua sabedoria pela sua conduta. Isso vai ficar muito fácil se a gente for lá em Atos, capítulo 5. Não quero gastar muito tempo com esse ponto. Mas abra em Atos, capítulo 5. Os apóstolos estavam assim, cheios do poder de Deus. Pedro e João foram entrando na Porta Formosa e ali havia uma pessoa com deficiência física, que antes a gente falava aleijado, né, pedindo dinheiro. Eles falaram assim: nós não temos nem dinheiro, nem prata, nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem andou. Pedro pregou uma segunda vez, milhares de pessoas aceitaram Jesus outra vez. Outros grupos, né? E os sinais e prodígios, de acordo com o capítulo 5, versículo 12, era tão grande que onde Pedro passava, as pessoas colocavam os seus leitos e a sombra de Pedro ele ia passando e ia curando as pessoas. Isso gerou um ódio muito grande dos líderes religiosos da época. Estava atrapalhando, contrário a tudo que eles criam. Então eles pegaram os apóstolos, iam maltratar, prender e provavelmente matar. Aí Gamaliel
homem sábio, versículo 34, levantou no sinédrio. Ele era um fariseu, muito respeitado por todo o povo, pediu que os apóstolos se fossem retirados do sinédrio. E ele então disse o seguinte: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque, algum tempo atrás, levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, no qual se ajuntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos que obedeciam se dispersaram, foram reduzidos a nada. Depois se levantou também Judas, o galileu, fez o recenseamento e levou consigo muitos. Olha que interessante. Também este foi morto, e todos que obedeciam foram dispersos. Neste caso agora, digo para vocês, não faça nada contra estes homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria? O que a gente entende aqui, que a gente pode absorver aqui, que Gamaliel estava só ouvindo. Ação, vamos fazer isso. Apóstolos não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Ele falou assim, olha aqui que Pedro fala. Versículo 29. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Vocês estão pedindo para a gente parar com isso? Não vou parar, não. Gamaliel só olhando. Os líderes enfurecidos. Aí Gamaliel, quando Gamaliel viu que o negócio ia ficar feio mesmo, eles iam tomar uma atitude de morte contra os apóstolos, falou assim, deixa eu dar uma palavra, tire os apóstolos, tire os seguidores de Jesus aqui. Olha o que nós estamos fazendo. Olha o que vocês estão querendo decidir. Aí ele trouxe à memória 2 casos passados. Será que esses homens as obras desses homens são obras por eles mesmos? Algum projeto deles? Porque se for, serão destruídos com o tempo. Deixa para lá. A gente vai começar, é igual hoje, né? Esses movimentos que a gente tem visto aí, fica botando pilha, o que vai acontecer? Ele vai crescer. Agora, se você não bota pilha lá, deixa. Com o tempo você vai passar. Deus está no controle. Porque se é de Deus, estão lutando contra Deus. Ouviram a palavra de sabedoria. É isso que Tiago está dizendo para nós. Mostre através da sua vida, das obras do seu coração, do seu dia a dia, que você é sábio. Fique irritadinho, não. Ser sanguíneo, eu também sou. Precisamos tratar disso. Isso não pode atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida, não. Eu quero ser sábio. Todos os dias eu quero ser sábio. Quero ter conhecimento? Eu leio, eu estudo, eu preparo. Mas sabedoria vem da onde? Do alto dos céus que nós vamos chegar. Terceiro, Tiago é categórico em revelar aqueles que não são sábios. Versículos 14, 15 e 16, acompanhe. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, pelo contrário, terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Bem definido. Você gosta de dar o troco? Não é sábio. Semente? Não é sábio. Você carrega raiz de amargura no seu coração? Não é sábio. Você tem inveja das pessoas? Inveja de fulano, inveja da família, inveja dos bens, inveja da beleza, inveja de que é uma pessoa bacana, descontraída, copo cheio, e você não?
sabe? Porque você não consegue olhar para dentro de você mesmo. Todo invejoso não consegue olhar para dentro de si. Todo invejoso, eu não sei se todo é muito forte, mas a grande maioria dos invejosos são soberbos, orgulhosos, presunçosos. E com a autoestima lá embaixo. Então tem que fazer alguma coisa para sobressair. Toda pessoa que revida é um derrotado. Todas as pessoas. Ontem à noite, eu estava passando bem, aí eu estava vendo uma luta de boxe, 1h da manhã. Tinha lido a Bíblia, eu li a Bíblia com a minha família lá, e aí eu estava vendo a luta de boxe. O lutador mais fraco, menos conhecido, com menos vitórias, ele tomou uma pancada e caiu, levantou. Fez ele administrar aquela situação, ele partiu com toda a raiva para cima. Caiu umas 3 vezes. Em momentos diferentes. Porque toda vez que ele levantava, ele partia com raiva. Ele não foi sábio. Ele deveria ter, na primeira pancada, ele deveria ter falado assim: como que eu vou assimilar isso? Eu tenho 12 tempos para lutar. Na primeira eu caí. O cara é melhor do que eu. Eu vou administrar essa situação. Mas ele tomou de raiva seu coração. E a derrota vem. Quando você é tomado de rivalidade, de raiva, de vingança, você não raciocina. Porque Deus não está presente nisso. Pastor, mas crente faz isso? Não faz. O crente carnal faz. O crente carnal precisa ter um encontro poderoso com o Espírito Santo e mudar de situação. Porque ele esquece que a Bíblia diz: minha vingança, meu filho, deixa eu cuidar. Não é sua não, é minha. Eu cuido dos meus como eu cuido de um pardal, como eu cuido de um lírio do campo. Eu. E ninguém toca. Só que esquece, porque é tomado do primeiro ponto, sentimentos que vão trazer prejuízo. Então, essas pessoas não são sábias. Se você se encontra em alguma característica semelhante a essas, você precisa pedir a Deus: Deus, trata da minha vida, trata do meu coração. Continuando. Quarto, a verdadeira sabedoria vem do alto. E primeiramente, pura. Olha o que diz lá o versículo 17. Pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tudo contrário. Eu preciso ser sábio. Olha as qualidades de um sábio. A sabedoria Deus vai dar? Para quem? Para quem que Deus dá sabedoria? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Abra lá. Não precisa ler em voz alta não. Leia baixinho aí. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz lá: se porém algum de vocês tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, e dá a todos com generosidade, sem reprovações, e lhe será concedida. Peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você não tem se sentido sábio? Peça a Deus. Seja sábio. Então a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é pura, ela é perfeita. E ela está disponível para todo mundo. Então, no quinto ponto, como que eu posso ser sábio? Pedindo a Deus. Deus, eu quero ser sábio. Eu tenho falado tolices. Eu tenho tomado decisões erradas na minha vida. Porque eu sou levado pelo impulso do momento, da hora, dos movimentos ao meu redor.
Eu quero, Senhor, ser sábio. Agora, para que eu quero ser sábio? Para sobressair sobre alguém? Para ser melhor do que alguém? Para que as pessoas vejam em mim sabedoria e venham buscar conhecimento em mim? Ou através de mim? Será que não é uma pontadinha de soberba, não? Peça a Deus, se você não é sábio, para ser sábio, e Ele vai te dar sabedoria. Porém, ninguém pode buscar essa sabedoria de Deus se não tem fidelidade a Deus, se não se relaciona com esse Deus. Esses crentes que acostumaram a ser crente, tem crente que acostumou a ser crente, ao ponto de confundir religião com a sua posição cristã. Sua vida é a mesma, como crente, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que nós andamos em novidade de vida. Então aquilo que é velho, ontem, que aconteceu, me impulsiona para outras coisas novas agora. A inconformação da vida cristã tem que ser permanente na vida do crente. Porque ele não pode se amoldar ao mundo. Ele não pode amar o mundo, nem ter a aparência do mundo. Lá em Romanos, 1 João. Pelo contrário, somos chamados para ser luz no mundo, sal neste mundo, para transformar vidas. Vamos abrir a palavra de Deus? 2 salmos. O primeiro, Salmo 73. Anota. Para você depois estar em casa vendo todos esses textos. Salmo 73, 25 e 26. Salmo 73, 25 e 26. Que tenho eu no céu além de ti? Quem poderia querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o que o salmista está dizendo. Eu quero ser sábio, vou pedir a Deus, mas eu quero, em primeiro lugar, ter o meu lugar com Deus. O mais importante aqui na terra? Roupa, óculos, carro, móvel. O mais importante aqui na terra é Deus na sua vida presente. Eu quero estar com o Senhor todos os dias. Meu irmão, o dia que você tirar o foco desse mundo e focar no Rei dos Reis, focar na cruz de Cristo, sua vida vai ser outra. Você está aqui neste mundo, tem que trabalhar, tem que produzir, ter salário, ter as coisas, ter roupa, carro, tudo que eu falei é importante, mas o foco não está nisso. O foco não focaliza essas coisas como prioridade. O foco tem que ser Deus, propósito definido com Deus. Eu quero estar na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. Eu quero estar na presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, você acorda na presença de Deus, busca a Deus. Antes de dormir, você busca a Deus. Durante o dia, você busca a Deus. Esse negócio de crente acostumado com o evangelho, não acontece nada. Ora, não acontece nada. Ora pelo enfermo, não cura. Ora pelo milagre, não acontece. Ora para a pessoa ser salva, não salva. Ora para... não acontece nada. Porque sabe o quê? Não ora mais. Não estuda a palavra. Virou uma rotina. Virou café, almoço e janta. Virou oração de emergência. Parece ambulância. Parece corpo de bombeiro. Espiritual. A Bíblia? Ah. Sabe como é que é, pastor? Sei não. Eu postei no Facebook, eu tenho postado algumas tirinhas sobre a palavra de Deus, só a Bíblia. Quem lê a Bíblia, quem tem Bíblia, tem uma oportunidade maravilhosa na mão. O seu desejo
Quem aqui é casado? Levante a mão. Tá bom. Quando vocês namoravam, vocês tinham o maior prazer de ficar longe um do outro, né? Ixi, tá ligando para mim. Ai, ai, o que ele quer? Outra vez. Ai, 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 ela não para de me ligar. É a primeira vez dessa semana, já começou. Foi assim? Não. Ei, tá na hora de dormir, desliga. Não, desliga você. Vamos contar de até 3. 1, 2, não, eu tenho uma coisinha ainda para falar. Prazer, prazer. Você foi para a lua de mel e falou assim, ai, 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 vou ter que dormir com essa mulher do meu lado, com esse homem do meu lado. Foi assim? Não vou nem continuar. Qual é o seu relacionamento com Deus? Você tem prazer? Eu lembro do pastor Nasci pregando aqui em uma outra igreja. Quando era namorado, andava quilômetros, saía correndo para chegar na casa. Secava o suor. Aí recebia, a namorada recebia em casa. Corre para vir para a igreja. Corre para ler a palavra de Deus. Tem sede. Faz parte da sua vida. Um exemplo agora ali do Diego. Imagina o coração da Gisele. Eu sabia que o esposo trombou numa vaca, está lá no hospital. Ele está bem, mas na cabeça dela não está bem. Se estivesse bem, estava em casa. Ela pensou 1000 coisas. Não conversei nada com ela a respeito disso, mas ela deve ter pensado milhões de coisas. Porque ela ama o seu esposo de todo o coração. Se você ama mais esposa, filho, bens mais do que Jesus, você não tem parte com Jesus. Então transfira tudo isso, em primeiro lugar, para Deus. Buscar Deus de todo o coração. É isso que o salmista está dizendo. Vamos mais um salmo? 42. Isso você sabe de cor, né? Assim como a corça, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Eu sei onde está meu Deus. Está no meu coração, pela fé, pelo Espírito Santo. Eu tenho sede do Deus vivo. Meu irmão, se sua vida não tem esse fogo, você precisa buscar o fogo de Deus no seu coração. Você tem que deixar esse fogo do Espírito queimar a sua vida. Para que os dons espirituais sejam revelados na sua vida. E você tenha o maior prazer de estar com Deus. Você tem visto as pessoas mais sábias ou não? Você tem visto você mais sábio ou não? Então é hora, o dia, o momento, é hora de dizer, Deus, me perdoa, trabalha na minha vida. Eu quero ser sábio, eu quero ser cheio de ti, eu quero me relacionar contigo, eu quero ter intimidade contigo. E eu quero ser sábio para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque eu estou fazendo o que o Senhor quer, mas do meu jeito não está dando certo. As pessoas nem param para ouvir. Meus amigos não dão ouvido o que eu estou falando. Eu não quero ser um cristão frustrado. Eu quero que as palavras que saem da minha boca sejam temperadas com sal para alcançar vidas. Últimos versículos de Tiago. Olha como é que ele encerra a carta dele. Já parou para refletir como que ele encerra a palavra dele? Parece uma coisa assim. De repente ele faz uma mudança radical. Ele fala lá sobre Elias, que orou como a gente. Ele chega no versículo 19 e 20 e diz assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém se converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Qual que era a visão de Tiago? Vidas, almas.
A igreja mudou muito, irmãos. Muitas igrejas aí estão engordando. Parece um alcevado. A igreja só cumpre o propósito dela se ela sai para amar o próximo. Se ela vai aos campos, na viagem missionária, vizinho do lado, padeiro, açougueiro, patrão empresário, está lá cutucando com o amor de Deus para que ele se converta e ele tome a posição. Isso que o pastor Tiago está dizendo. Eu quero ser sábio para me relacionar com Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. É tudo para Deus, não é nada para mim, é tudo para Ele. E que eu seja um instrumento, tanto da Igreja Católica, que é um homem de Deus. E vocês entenderam aí, só um pedacinho do que eu falei aqui, é uma música dele, né? Um poema dele. São Francisco de Assis. Eu quero ser instrumento. Eu quero ser instrumento, não quero ser uma pessoa comum, porque eu não sou comum. Meu irmão, se você é salvo, se você é filho de Deus, pare e pense, você não é comum. Você é filho de Deus. Você está num lugar que não é o seu lugar aqui na terra, não é o nosso lugar, é temporário. É a última hora, irmãos. E você tem que ter sabedoria de Deus para lidar com tudo, mas com o objetivo final, a cruz de Cristo, levar as pessoas a ter um encontro com Jesus. O prazer do meu sogro, que já está na glória, eu nunca tinha participado de um velório, no nível daquele velório, com mais de 1.000 pessoas no templo. Ele tinha o maior prazer de falar de Jesus e levar as pessoas na igreja dele. Ele ficava, incomodava, enquanto aquela pessoa não fosse na igreja dele, ele não abria mão. Você acha que ele se sentia chato? Tá nem aí, não é daqui. Ele quer ver a pessoa no reino. Ele quer ver a pessoa recebendo uma palavra boa na vida dela. E ele entendia que a igreja dele tinha palavra boa. Então ele chamava a pessoa para a igreja dele. Mas levava as pessoas a Cristo. Ao nosso propósito. E aqui eu vou encerrando. Comece a ser sábio. Mude sua postura. Busque ter uma comunhão com Deus diariamente. Pastor, todo domingo fala isso. O dia que Deus mandar eu parar de falar, e você precisa ter uma comunhão com Deus, eu vou parar. Porque eu não conheço a sua intimidade. Não sei a hora que você levanta, não sei a hora que você sai para o seu trabalho, não sei se eu tenho noção. Eu não sei o que você faz durante o dia, à tarde, à noite, que horas que você dorme. Não sei. Eu sei de uma coisa que, como pastor, eu continuo até Deus falar, pare de falar. Busque a Deus enquanto você pode achar. Se relacione com esse Deus, que a Bíblia seja o livro principal, não o Instagram, não o YouTube, nem Facebook, nem revistinha, nem revistona, nem um outro livro, nem seus estudos para medicina, para engenharia, pode ser mais importante do que meditar na palavra de Deus todos os dias. A fonte de sabedoria está aqui, irmãos. Quando você se relaciona com Deus pela palavra dele, você vai se relacionar com ele através da oração, do louvor, da pregação, do amar o próximo, de servir a Deus, porque está tudo aqui com Deus.